Olá pessoal, muito bom dia. Quem fala é Alexandre do Canarinho Buenos Aires. Como todos estão, estou um pouquinho sumido, meio sem tempo. Graças a Deus a reprodução aqui está indo muito bem, está me tomando um tempo danado, somado com trabalho, família, então a gente não está conseguindo parar para poder fazer alguns vídeos. Mas direto e reto eu tô postando coisas aí no Instagram, Facebook, alguns pequenos vídeos de uns filhotes que vêm se destacando, enfim. Muitos amigos me mandaram mensagem no particular aqui, me pedindo para falar um pouquinho sobre o processo de poligamia, como que eu faço poligamia aqui no meu canaril, quais são os pontos que eu julgo relevante e tudo. Então o foco desse vídeo é falar sobre a poligamia, como que eu faço a poligamia aqui no meu canaril, algumas dicas que eu julgo importante para o processo de poligamia. Para quem não sabe, é diferente de bigamia. Bigamia eu uso em 2 fêmeas e poligamia em mais de 2 fêmeas, tá? Só a título de conhecimento, aqui eu tenho 7 fileiras, certo? E para cada fileira eu utilizei somente um macho. Então em cada fileira eu tenho aqui, ó, 5 gaiolas. Então são 7 machos, tá? E 2 machos desse lado eu utilizei em 2 fileiras daqui. O restante eu deixei para ama, deixei para fazer voadeira, igual aqui embaixo é uma voadeira grande, aqui em cima é outra voadeira grande, tá? Então é isso. Eu usei poucos machos, né? Graças a Deus a reprodução, como eu falei, está indo muito bem, né? Só para dar um parecer aqui bem rápido, aqui é um carrinho, está completo já, são 12 filhotes em cada voadeira, ali em cima são filhotes, aqui uma outra voadeira grande de 2 metros com filhotes, aqui embaixo mais filhotes também. Essa foi a primeira voadeira que eu fiz e muitos filhotes ainda para separar. 4 ali em cima, 3 filhotes e por aí vai. São muitos ainda para separar. Esse daqui eu anilhei ontem, filhote 240. Creio, se Deus assim permitir e dar graça, eu devo chegar aí pelo menos uns 270 filhotes aproximadamente, e utilizando 7 machos. Poxa, mas vamos lá, como é que você faz essa poligamia, como é que você otimiza e tudo. Antes de falar em si da poligamia, isso já é um ponto de vista meu particular, tá? Quem cria canários com foco em qualidade, em concurso e tudo, para mim o plantel ele tem de ser constituído no mínimo de 80% de fêmeas, né? Porque o que vai te gerar filhotes é fêmea. Um macho você utiliza em mais de uma fêmea. A fêmea não, ela vai fazer o seu ciclo de postura, 3, 4 posturas e por aí vai, né? Então, para mim, o foco é fêmeas, né? A gente até brinca, né? Eu brinco muito com os meus conhecidos que quando eu era jovem, jovem não, quando eu criei na minha adolescência lá com meus 11, 12 anos, né? Mais ou menos essa faixa etária, eu ficava revoltado, que só nascia fêmea. E aí eu queria um macho, porque o macho cantava. Hoje é o oposto, né? Hoje eu quero que nasça fêmeas, mas nasce mais macho do que tudo, mas graças a Deus. Bom, para não fugir do foco do vídeo, vamos lá. Como que eu faço a poligamia aqui? Suponhamos que a reprodução começou hoje, certo? Então aqui eu tenho 5 fêmeas, ok? O que eu faço nesse momento? Eu observo quais fêmeas estão mais, como a gente fala, né, mais prontas ou mais preparadas, com maiores indícios de postura. Então suponhamos que eu tenho aqui 3 fêmeas e essas 2 ainda não. Eu tento reduzir o estímulo dessas 2 fêmeas para a postura, né? E aqui eu aumento o estímulo para a postura.
e tento dividir o período do dia nessas 3 gaiolas. Quem não tem disponibilidade de tempo ou alguém que venha auxiliar no canaril, fica complicado fazer poligamia, tá? Alexandre, mas o macho precisa ficar quanto tempo no dia com a fêmea? Na verdade ele não precisa, não tem o tempo exato, ele precisa de fazer a cópula perfeita. Se ele galou a fêmea ali corretamente, se assim possamos dizer, os ovos têm uma grande probabilidade de estarem galados, mas nada garantido, né? Então, coloquei o macho ali com a fêmea, depois eu passo para o outro, passo e vou assim sucessivamente. Quem já começou a postura, suponhamos que essas 2 fêmeas começaram a postura e essa não. Então eu dou preferência para deixar o macho junto até o 3º ovo. Até o 3º ovo. Ela botou o 3º ovo hoje, eu já retiro o macho, porque o 4º e 5º tem uma grande probabilidade de estarem galados. Quantos por cento, Alexandre? É uma probabilidade muito grande. Sempre eu separo no 3º ovo e para frente vem galado, tá? Agora vamos lá para uma outra situação. Suponhamos que eu tenho aqui as 5 estão muito prontas, né, para poder realizar a postura. Então é complicado, né? Você ficar passando macho por macho. O ideal macho por macho, não, desculpa, gaiola por gaiola. O ideal seria você deixar um tempinho com cada, mas como eu falei, o tempo é importante, né, para você se dedicar a fazer esse processo. Tem casos que eu deixo a fêmea sem o estímulo, mas ela faz a postura. Botou o 1º ovo, aí eu já pego o macho, coloco com ela, o 2º ovo virar branco, porque quando ela faz a postura do 1º ovo, o 2º ovo, vou usar um termo mais simplório, já está em confecção, então não tem como ser fecundado. Agora, por que quando eu junto o macho com a fêmea, quando ela faz a primeira postura, né, bota o 1º ovo, o 3º ovo em diante tem chance de vir galado? Porque o 2º já está, como eu disse, entre aspas, em confecção, então o 3º, 4º e assim por diante tem maior chance de estarem galados. Então esse é o primeiro cenário, ok? Vamos lá, passou a primeira rodada, todo mundo aqui chocando, bonitinho e tal. Aqui do outro lado eu tenho as minhas amas. Aí tenho, sei lá, 2, 3 amas já disponível, vou passar os ovos para cá. Não é simplesmente pegar o ovo daqui e jogar para lá. Você tem que observar. Aí que você consegue melhor condicionar a poligamia. O que eu faço nesse aspecto? Qual é a minha melhor fêmea aqui? Suponhamos que as 5 estão chocando. Qual é a minha melhor fêmea? A minha melhor fêmea é da gaiola 13. Então eu vou liberar a fêmea da gaiola 13 e colocar ali. E tento liberar mais uma junto. Porque liberando junto essas 2 aqui, eu vou ter uma maior probabilidade dessas 2 fêmeas começarem a segunda postura juntas. É regra? Não, eu só vou aumentar a probabilidade. Então peguei os dois ninhos daqui, né? Passei para 2 amas ali. E aí o macho eu fico deixando metade de um dia com um, metade de dia com o outro. Lembrando, as outras fêmeas estão o quê? Chocando. E aí começou a segunda postura. 1º ovo, 2º ovo, 3º ovo. Tento liberar mais 2 e assim sucessivamente. Desta forma eu tenho a poligamia condicionada por período. Então eu na maioria dos casos, né, eu vou aumentar a probabilidade de ter sempre 2 fêmeas ou até 3, dependendo da sua situação, realizando as posturas em conjunto. Então fica mais fácil para você fazer a poligamia. A primeira rodada ela é mais complicada, ela exige muito tempo, mas a segunda em diante, você tendo essa possibilidade de liberar sempre 2 fêmeas simultaneamente e deixar um macho entre essas 2, fica muito melhor para se fazer a poligamia.
Então, dessa forma, eu consegui fazer esse processo aí com essa pouquíssima quantidade de machos e tendo uma efetividade muito grande, né? Uma fecundidade muito grande. Outra situação, essa fêmea está com filhotes, né? Está tratando sozinha. Isso aqui é porque não tinha ama disponível, vai ficar tratando, né? Eu vejo que ela vai começar um novo ciclo de postura, né? Eu tenho duas opções. Os filhotes não desmamaram ainda, né? Estão ali no ninho, suponhamos que eles estão lá com 22 dias, está pedindo comida e tudo. A primeira opção, mais simples de todas, é colocar a grade ou não, dependendo se a fêmea está debicando ou não, e deixar ela botar na grade e perder a postura. Eu não faço isso. O que eu faço? Eu coloco a grade, ponho os filhotes de um lado e coloco o macho da poligamia junto com ela aqui do outro lado. Então, normalmente um indício que a fêmea está começando a se aprontar quando está com filhotes, essa panelinha aqui, como eu ponho a umedecida todo dia, ela começa a ficar socada, porque a fêmea ela começa a ninhar aqui dentro da panelinha. Então a panelinha fica com a comida toda amassada. Então isso aqui é um indício que eu sempre percebo que a fêmea está se aprontando. A gente não vai ficar pegando, observando fêmea por fêmea, são muitos canários, né? Então, quando eu observo isso, eu falo, pera aí, a fêmea está começando a aprontar, né? Quando eu consigo perceber, jogo para um lado, coloco o macho aqui com ela e deixo ela começar a postura. Primeiro ovo, segundo ovo, terceiro ovo, retiro o macho. E aí, os filhotes não estão desmamados ainda. O que eu faço? Pego esses ovos e jogo ou distribuo aqui em outras fêmeas que estão chocando. A fêmea com 6 dias, 3 dias, 10 dias chocando. O que eu tiver disponível eu distribuo. O choco vai começar no mesmo dia. Essa fêmea não chocará, né, esses filhotes, né, essa postura. Continuará a tratar até desmamar. Mas os ovos dela estão aqui, aleatórios. Na hora que eu tiver uma fêmea disponível de ama ou de algum casal, eu pego os 3 de preferência e tento colocar no mesmo lugar. Ou senão eu faço marcação no filhote e anoto, tá? Então essa é uma outra dica para se não perder posturas. Não tem muita, como eu posso dizer, não tem muitos detalhes, né? Mas o que eu julgo importante mesmo na poligamia é a gente conseguir, de fato, acertar o timer, ou tentar aumentar a probabilidade de acerto do timer para as fêmeas se aprontarem juntas. Se aprontando junto de 2 em 2, fica melhor. Primeira rodada é difícil, segunda já começa a melhorar, e aí você vai condicionando. Se você não tem tempo, né, trabalha fora, vai no canário de manhã cedo e à noite, realmente é complicado. É complicado. Estou falando a realidade, tá? Esse ano, graças a Deus, pela disponibilidade que eu tive da empresa de trabalhar dentro de casa, ficou muito mais fácil a hora, né? Tô aí gravando 8h19, tô gravando um vídeo 8h19, então fica muito mais fácil para eu fazer esse processo. Estou trabalhando, dou um pulinho aqui, vejo o que é. Creio que essa alta taxa de fertilidade aqui, para essa quantidade baixíssima de casais que eu fiz, né, e pouquíssimos machos que eu utilizei, está ligada diretamente à questão de estar acompanhando de perto a criação. Tá ok? Mas é isso. Eu acho que eu não esqueci de nada. As dicas que eu julgo de extrema importância na criação é isso. A questão de você conseguir sincronizar a postura. Conseguir sincronizar, acho que é meio forte, né? Mas tentar colocar o mais próximo possível posturas de 2, no máximo 3 fêmeas de uma poligamia. Assim você conseguirá ter maior tempo do macho na gaiola e trocando e assim por diante, tá ok? Depois eu farei um outro vídeo
falando sobre os pontos que eu julgo importante na reprodução para ter maior efetividade na reprodução. Lembrando que a gente está falando de ser vivo, isso aqui não é ciência exata. Eu sou da área de exatas, eu gosto que 2 mais 2 é 4, se você joga para o lado de humanas, 2 mais 2 nem sempre será 4, né? Brincadeiras à parte, mas assim, a gente fala de probabilidades, não existe nada certo, né? Você dá o seu melhor, tenta fazer o seu melhor e a natureza se encarrega do restante. Só um outro ponto, tá? Essa gaiolinha aqui, essa voadeira pequenininha que eu tenho aqui, eu utilizo, eu tô filmando bastante ela porque tá mais fácil para eu filmar, está mais perto. Eu tento colocar os filhotes que assim que eu separo dos pais, né, eu coloco nessas gaiolas aqui para eles se acostumarem com o ambiente novo, né, se enturmarem com outros filhotes. Eu deixo no máximo 7 ou 8 aqui, a outra tá até vazia, então como se fosse como alguns amigos dizem, berçário, né? Então, eu deixo aqui e depois eu distribuo para voadeiras. Como eu falei aqui, ó, eu já fiz alguns casais aqui, ó, fiz uma outra mini voadeira. Vantagem dessas gaiolas com laterais abertas é isso, né? Você tem um recurso maior. Eu não conseguiria me ver criando nesse espaço sem esse recurso, né? Essa é uma outra voadeira aqui de bicos amarelos, 7 que tem aqui. Aqui tem 8 mais os outros que estão esparramados aí. Filhotinho novo, tá vendo a diferença de pigmentação desses aqui? Aquele lá do fundo é mais velho. Desci ele provavelmente porque, olha lá, isso mesmo, né? Foi depenado ali na asa, tava saindo um pouquinho de sangue na voadeira. Eu tirei e coloquei aqui para diminuir para ele se recuperar, né? Para os outros não ficarem debicando onde que tava. Mas é isso. Isso aqui eu acho um recurso bem interessante, auxilia bastante na questão do desmame, né? E é isso, pessoal. Assim que possível farei novos vídeos falando um pouquinho aí sobre os meus manejos durante a reprodução, o que eu faço, enfim. Um grande abraço e uma ótima semana a todos.